Pessoal, da revisão que nós fizemos na primeira aula lá, né, de revisão da eletrodinâmica, a coisa mais encrenca que poderíamos revisar, além daquele circuitinho misto, é um circuitinho como esse, que aí não basta só ser fé e Uri, não basta saber só associação em série e paralelo e Uri. Vale lembrar que na UFSC, se aconteceu 2 vezes nos últimos 10 anos de tu ter que usar alguma dessas ideias diretamente para matar a questão, é muito. Mas nós não podemos dar sopa pro azar. Se não caiu, de repente, regrinha do Kiki no ano passado, é possível que esse ano volte a cair. Esse tipo de situação é o que pior poderia parecer para a gente eletrodinâmica do meu ponto de vista. Não custa lembrar, né? Amperímetros ideais têm resistência nula e são conectados em série no circuito. Voltímetros ideais têm resistência infinita e são conectados em paralelo. Isso não tem a ver com a nossa revisão, na verdade. Só para justificar por que esses amperímetros A1, A2 e A3 não influenciarão nos cálculos, porque eles são amperímetros ideais, estão ligados em série, como deveria ser, e têm resistência interna nula. Se eu quiser instalar um voltímetro, né, em cima de qualquer um desses indivíduos, ele instalaria dessa maneira, né, o V1. E por que ele não influenciaria em nada? Porque ele tem resistência infinita, logo nenhuma corrente passa por ele, certo? Como é que nós vamos matar essa charada, cara? Primeira coisa, eu tenho que lembrar que a corrente elétrica vai do mais em direção ao menos, não é? Essa é a convencional ou a real? Convencional. Se esse é um amperímetro A1 e esse é o resistor R1, eu vou chamar essa corrente de I1. Posso estar errado, essa corrente pode ser para o outro lado. Eu estou chutando que ela está obedecendo esta DDP. Da mesma maneira, eu vou chutar que existe uma corrente nesta perna toda, nesta malha aqui, que vale I2. E neste nó, o que está acontecendo? I1 e I2 se fundem. Portanto, eu vou ter que... Portanto, eu vou dizer que I2 está subindo. O que diz a primeira regrinha do Kiki? Que é chamada de lei dos nós também. Que o somatório das correntes no nó é igual a... Ou seja, a corrente que chega menos a corrente que sai tem que dar igual a 0. O que eu poderia escrever então entre I1, I3 e I2? O que eu posso escrever? I1 mais I3, que é quem está chegando no nó, é igual a I2. Nós poderíamos, para obedecer essa equação, escrever que I1 mais I3 menos I2, porque está saindo negativo, igual a 0. Concorda comigo? Uma equação nós já conseguimos. Porém, nós temos 3 incógnitas, né? Eu quero descobrir quem é o I1, quem é o I2 e quem é o I3. Então, a lei dos nós é muito fácil de escrever, mas não me ajudou. Não deu para resolver a questão. O que diz a lei das malhas? A segunda regrinha do Kiki. Diz que o somatório das DDPs ao longo de uma malha é igual a 0. Não importa onde é que vai partir, já que eu marquei esse ponto vermelho aqui, eu vou partir desse ponto vermelho. Tu aceitas que se eu percorrer a malha da esquerda no sentido anti-horário, eu estou sempre a favor da corrente? Consegue enxergar isso? Então eu vou usar a malha da esquerda para a malha da esquerda. O que eu posso escrever? Deixa eu ver, vou partir daqui. Quando a corrente 2 passa pelo resistor R2, eu ganho ou perco tensão elétrica? Resistor, ele me dá energia ou me rouba energia? Resiste, retira energia. Quanto que eu vou perder de tensão elétrica? R vezes I, lembra? Para calcular uma queda de tensão, a gente usa o Uri, né? O valor do resistor é 20, o valor da corrente eu não sei. E 2, que é uma perda. Qual é o nome da corrente que passa por esse resistor aqui? I1, né? Quanto que eu vou perder de tensão elétrica ao passar pelo resistor R1? 20 vezes I1. Quando eu passo nesse sentido, por essa fonte de tensão, ela funciona como um gerador ou como um receptor?
a favor da corrente elétrica, é ela que está gerando essa corrente, vamos supor, né? Então é mais ou menos 210. Mas eu estou ganhando 210 volts. E quando eu chego do ponto onde eu parti, eu completei a malha. E de acordo com a lei das malhas, a soma das DDPs ao longo da malha tem que dar 0. Eu poderia deixar essa equação mais bonitinha se eu quisesse, né? Menos passar para lá mais, 210 é igual a 20 vezes I1 mais 20 vezes I2, dividindo tudo por 10. 21 igual a 2I1 mais 2I2. Eu até poderia dividir tudo por 2 também, sem problema algum. Só que ainda não é o suficiente, porque eu tenho duas equações, porém eu tenho 3 incógnitas. Vamos usar mais uma vez para a malha da direita. Eu poderia usar a malha externa, né? Mas aí uma hora eu vou estar a favor da corrente, uma hora eu vou estar contra a corrente, porque é perigoso. Para a malha da direita. Vou partir daquele ponto de novo. Quando eu passo por um resistor, eu perco tensão, menos. Quanto que eu perco? R vezes I, que nem no URI. R é 20, I é I2. Agora eu vou para a malha da direita. Passei pelo milímetro, ele é ideal, não fede nem cheira. Quando eu passar por esse sujeito, como é o nome dessa corrente que está nessa parte aqui? É I3. Então a perda de tensão que vai ocorrer nesse resistor é 60 vezes I3. Já que eu estou atravessando esta fonte de tensão a favor da DDP, eu estou ganhando 420 volts, não perdendo. Mais 420 volts igual a 0. Como é que ficou a minha outra equação? Vamos ver, 420 é igual a 22 mais 63. Vou dividir todo mundo por 10 e vou dividir todo mundo por 2. Vai ficar 21 é igual a I2 mais 3 e 3. Agora acabou a física. Não é mais física o que vai acontecer a partir de agora. Se tu chegou até aqui numa questão dessa e não conseguiu continuar, tu não tem que ficar estudando física. Tu tem que melhorar a tua matemática. Como é que nós vamos resolver esse sistema com essas 3 equações? Eu sempre gostei da substituição, tipo, isola numa. Eu adoro matrizes, é a forma mais poderosa. Monta uma matriz, né, e faz o escalonamento. Aí ferrou, o sistema pode ter 5 incógnitas, vai matar a questão. Não sei se comentei com vocês, eu fui fazer esses dias uma ponte de Wheatstone, equilibrada. Depois nós vamos revisar essa parte. Aí um aluno, professor, e se não tiver equilibrado? Aí eu falei, vai dar merda. Aí como é que faz? Ah, vai dar merda. Aí ele falou, não, mas eu queria ver como é que faz. Então tá, comecei a fazer. Cara, eu demorei assim, uns 40 minutos, me irritei com as equações que restaram, eram 5 equações, 5 incógnitas. Eu falei que ia dar merda. Né? Amanhã a gente termina isso. Eu continuei minha aula, terminei a aula. Eu torcendo, esse animal não vai me perguntar na manhã, vai esquecer essa merda. Comecei a aula, professor, e aquela ponte de Wheatstone? Cara, me deu uma raiva. O guri é fera, o guri é bom, o guri é gente fina e estudioso. Aí, porra, tudo bem. Aí fui lá e fiz, né, cara? Arrumei a equação de novo, montei aquelas 5 equações e eu parei na parte matemática. Isola uma substituindo a outra, eu quis fazer por substituição. Eu falei, ó, não vai dar para fazer por substituição. Ontem nós travamos nessa parte. Montei a matriz 5x5, escalonei e achei a solução. A mesma solução idiota que nós faríamos fazendo por excreto na ponte de Wheatstone equilibrada. Ou seja, se realmente a questão dessa parte for do mal, eu aceito a dica do amigo. Faz a matriz e escalona. Faz por escalonamento. Como aqui não está tão terrível e o I2 já está isolado, tá vendo? Eu vou pegar esse 2 e vou substituir nesse e nesse. Concordas que quando eu isolar numa e substituir nas outras, eu vou ter um sistema 2x2? E aí vai ficar light pra gente. Vamos ver como é que vai ficar então. 21 é igual a 2 e 1 mais 2 vezes o I2. E quem é o nosso I2? I1 mais I3. 21 é igual a 2 e 1 mais 2 e 1 mais 2 e 3. 21 é igual a 4 e 1 mais 2 e 3. Uma equação está prontinha já. Vamos
isolar numa, substituir na outra. Vai ficar 21 é igual. Quem é o I2? I1 mais I3. Mais 3 e 3. Só coloquei isso no lugar do I2, concorda comigo? Ficamos com 21 é igual a I1 mais 4 e 3. Agora já não dá mais para reclamar. Duas equações e duas incógnitas. Não tem sistema mais simples que esse. E já que nós estamos usando o método da substituição, que não é o melhor do mundo, mas nos deixa seguros, né? Geralmente. Quem é que está gostosinho de isolar ali? Desculpa. O I1 está gostosinho de isolar, né? Mais passa menos 21, menos 4 e 3. Vou substituir nessa expressão. 21 é igual 4 vezes. Quem é o I1? 21 menos 4 e 3. Mais 2 e 3. 21 é igual 84 menos 16 e 3 mais 2 e 3. Mais passa menos 16 com 2 menos 14 menos 63 é igual a menos 14 e 3. Está multiplicando, passou, dividindo menos com menos. Mas o fato de ter dado positivo nos mostra que eu chutei corretamente o sentido da corrente I3. Dividir por 7, né? 9 meios. Concorda comigo? Né? Dividir por 7 aqui embaixo, né? I3 deu igual a 4,5 ampere. Como é que eu vou achar o I1? Substituindo aqui, ó, o I1 vai ficar 21 menos 4 vezes 4,5, 9, 18. 21 menos 18, 3 ampere. Nem acredito que as respostas estão bonitas. A última vez que deu bonito eu sei que é errado. E quanto é o I2? O I2 é o I1 mais o I3. 3 mais 4,5. 7,5. Descobrimos qual vai ser o valor de cada perímetro. O legal, quando vocês não resistirem às exatas e for fazer engenharia elétrica, tu vai ver, cara, que legal, tu monta aquele circuito no laboratório, se diverte com a matemática, olha só que gostoso, e aí depois tu olha para o amperímetro e tu vai ver que não dá exatamente isso aqui. Lá no amperímetro I3 vai dar 4,3 alguma coisa. No amperímetro 1 dá 2,9. E o professor pergunta no relatório qual é o erro de cada perímetro. Aí depois a gente tem que calcular quantos por cento cada perímetro leu errado. Que legal, né, cara? É um grande prazer, né? Olha só que delícia. Gente, esse tipo de questão, ao meu ver, é o pior que na nossa região eles podem nos cobrar. É possível que essa questão seja considerada mediana, né, em São Paulo, ou no IME, no Rio de Janeiro, mas para a nossa região, se caísse uma questão dessa, mesmo com números confortáveis como os nossos, cara, o índice de acerto é baixíssimo. O cara que mata essa questão conscientemente é um cara que está muito fera na matéria. Regrinha do Kiki, que encrenca essa parte. A UFES que às vezes não cobra a solução numérica completa, mas cobra, por exemplo, 0,1. Podemos dizer que no nó a soma das correntes I1 e 2 é igual à corrente, a soma das correntes I1 e 3 é igual à corrente 2. Isso eles podem perguntar. De acordo com a segunda regrinha do Kiki, a soma das correntes é igual a 0 em qualquer nó. Falso. Isso é a segunda regrinha do Kiki, não é a primeira. Então a UFSC poderia cobrar teoricamente também alguma dessas passagens. E já que eu citei a vocês a encrenca máxima da ponte de Wheatstone, eu não vou, né, já vimos a ideia, né, por trás do problema maior aí, eu não vou gastar nosso final de aula com aquela questão demoníaca que o colega sugeriu, mas vou aproveitar para relembrar a ponte de Wheatstone. Quando cai a ponte de Wheatstone é uma coisa também que o pessoal fica um pouco desesperado. Eu não queria que acontecesse isso contigo, ó. Ponte de Wheatstone, que história é esta?
Ponte de Wheatstone é um circuitinho que a gente monta no laboratório, geralmente com o intuito de calcular o valor de uma resistência desconhecida. Essa é a estrutura que a gente monta numa ponte de Wheatstone. Tem uma fonte de tensão, tem o resistor R1, geralmente eu conheço ele, vamos fazer um exemplo numérico, 20 ohms. R2 eu conheço, 30 ohms. Esse R3 eu desconheço, eu não sei quanto ele vale. E esse sujeito é um cara que tem resistência variável. Geralmente a gente representa isso como um reostato, um cara que tem resistência variável. Eu posso mexer num botãozinho ou num cursor deslizante e aumentar ou diminuir a resistência desse reostato. Entre esse ponto e esse ponto da ponte de Wheatstone, primeiro, antes de eu conectar esse elemento aqui, né? Esse cara estava em série com esse cara estava em série com esse e esse estava em paralelo com aquele, né? Agora que eu conectei com algum instrumento daqui para cá, acabou isso. Esse já não está mais em série com esse já não está mais em série com esse, e essa equipe não está em paralelo com essa, só porque eu instalei um cara aqui no meio. Esse cara que eu vou instalar aqui no meio é um galvanômetro. Alguém lembra o que é um galvanômetro? Um amperímetro de precisão. Um amperímetro que mede microampere, a milionésima parte do ampere. Ele é altamente sensível, esse cara aqui. Meu Deus. Eu fui, montei essa encrenca no laboratório e olho para o meu galvanômetro e vejo que ele está registrando corrente elétrica fluindo. Eu vou lá no meu reostato e começo a mexer na resistência elétrica dele. Fico olhando para o galvanômetro. Até que de repente deixa eu ver. Agora sim. O galvanômetro está indicando corrente elétrica nula. Quando isso acontece, a gente diz que a ponte está em equilíbrio. Quando a ponte está em equilíbrio, meus amigos, voltou àquela situação, né? Esse está em série com esse está em série com esse, porque não tem corrente nenhuma passando por aqui, é como se ele tivesse cortado, né? E se isso acontece, o aluno tem que lembrar que o produto desse resistor, da resistência daquele resistor por esse, tem que ser igual ao produto deste por este. Como era eu que estava mexendo nesse cara, eu sei que quando eu equilibrei a ponte, eu tinha 60 ohms aqui. Então o que tu vai fazer para matar a questão e descobrir a resistência desconhecida? Tu vai fazer 20 vezes 60 é igual a 30 vezes R3. Está multiplicando, passa dividindo. Então, apesar de o desenho ser feio, de o nome ser feio, a ideia é bem simples. 40. 90% das questões de ponte de Wheatstone são assim. Ele vai te afirmar, a ponte está em equilíbrio. E aí tu só tem que fazer esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Mata a charada. O aluno, que me destruiu uma aula esses dias, a questão não era desse jeito, a questão era assim, ó. A questão perguntava qual era a corrente elétrica que passava nesse amperímetro. Ó. E a questão não falava que estava em equilíbrio a ponte de Wheatstone. O aluno, para matar a questão sem ter que sofrer, sem ter que fazer um sistema 5x5, sem ter que chamar isso aqui de corrente 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6. Ah, são 6. Se ele não quiser fazer um trabalho demoníaco, satânico, ele tem que primeiro ver se está em equilíbrio. 20 vezes 60, 1.200. 40 vezes 30, 1.200. Sim, está em equilíbrio. E só porque está em equilíbrio é como se esse galvanômetro não existisse. Não vai passar corrente nenhuma por aqui. Portanto, virou 20 com 30, 50 porque está em série.
400 volts em 50 ohms. 8. 4 com 8, 12. Pronto, era isso que tinha que fazer. Foi isso que eu fiz. E ele, professor, e se estiver desequilibrado? Vai dar merda. Ah, professor, mas eu queria tanto. Se isso aqui é 10, cara, ferrou com a minha vida. Eu vou ter que chamar essa corrente aqui, sei lá, de I1, essa aqui de I2, essa aqui eu vou chamar de I3. Aí eu vou ter que chutar se aqui a corrente continua para cá, o I4. Aí então vai ter uma corrente que vem para cá, o I5. Aí essas correntes por aqui, né? Aqui vai ser a corrente I1 de novo, né? Certo? A I5 se funde com a I3 e gera a corrente I6. Vamos ter que fazer lei dos nós, lei dos nós, lei dos nós. Fazer lei das malhas aqui, lei das malhas aqui, lei das malhas aqui. 6 equações. Monta um sistema de 6 equações e 6 incógnitas. Aí é que foi encrenca, né? Que eu desisti numa aula e só continuei na outra. Fiz uma matriz 6 por 6, escalonei. Então eu perdi uma aula toda. Só para no final chegar a quanto? 12. Meu Deus, que revolta. 12. Claro que o I5 dava quanto? 0. Porque a ponte estava em equilíbrio. Mas se não tivesse em equilíbrio, eu confesso para vocês, a questão olímpica fica uma questão muito foda de resolver. E não dá para fazer do jeito mágico, macetoso. Vai ser sofrido mesmo. Certo? Legal. Fala, querido. Vontade. Alguma coisa? Vamos aí. Ponte de Wheatstone, multiplicação cruzada, vai estar em equilíbrio. Ou tu descobre quem é o resistor incógnito, ou ele vai te perguntar qual é a corrente em alguém. E se a ponte estiver em equilíbrio, tu vai transformar num circuitinho bem simples. Se a ponte estiver em desequilíbrio, é uma questão do mal. Se tu quiser, né, tentar alguma coisa nesse sentido durante a semana e me trazer na semana que vem, eu não vou ficar chateado. Na verdade, eu gosto de encrenca. E até rezar ajuda nessa hora também. Que é... Beleza, querido. Essa é uma pergunta absolutamente honesta e que vale a pena a gente gastar energia nesse detalhe. Ótima tua pergunta. Tu vê, né? Eu fiz uma revisão bem direta, não quis provar o porquê que isso acontecia, né? E a tua pergunta é muito boa. Por que que numa ponte de Wheatstone existe essa igualdade na multiplicação cruzada dos resistores? Ótima pergunta mais uma vez, garoto. Sempre com perguntas legais. Olha só. Vamos fazer genericamente o nosso estudo. Vou chamar os resistores de R1, R2, R3 e R4. Nós colocamos o galvanômetro ali e a nossa teoria só vale para a ponte em equilíbrio. Vocês devem concordar então que a corrente que vem por aqui, que eu chamo de I1, vai ser a mesma corrente por aqui, né? I2, né? Então, já que não vai passar nenhuma corrente aqui pelo galvanômetro, né? Eu posso afirmar que essa corrente que passa pelo I2 é igual à corrente I1, né? Da mesma maneira, essa corrente que vem por aqui, que é I3, ela é a mesma passando por R4, né? Porque no galvanômetro não tem nada, então nesse nó não está chegando nada. O I3 continua I3. Tudo bem até aqui? Nesse nó tem uma certa tensão elétrica, 10 volts, 20 volts. Nesse nó e nesse nó vai ter que ter a mesma tensão elétrica, né? Porque se tivesse uma diferença de potencial daqui para cá, teria corrente fluindo, né? Se não flui corrente desse ponto para esse ponto, é que esse e esse ponto tem a mesma DDP. Eu poderia, em todos os casos, escrever o URI, né? Para o resistor 1, o 1 é igual a R1 vezes I1. Qual é a DDP atuando no resistor 2, que eu vou chamar de R2? De U2. R2 vezes I2. Só que nós vimos que o I2 é igual ao I1. Aceitável até aqui? Quem é a DDP atuando em cima do resistor 3? R3 vezes I3. Quem é a DDP atuando em cima do resistor 4? U4. É R4 vezes I3, né? Porque a corrente que passa pelo resistor 4 é igual a que passa pelo resistor 3. Só porque a ponte está em equilíbrio. Até aqui tudo bem, gente?
para cá, que eu chamei de U1, tem que ser igual a DDP daqui para cá, né? Que eu chamei de U3. Da mesma forma, a DDP daqui para cá, que é U2, tem que ser igual a DDP daqui para cá, né? U4. Concorda comigo? Eu poderia então dizer que U1 é igual a U3. A queda de tensão em cima desse resistor tem que ser igual à queda de tensão em cima desse. Porque se não fosse assim, teria corrente no galvanômetro. Daqui para cá, a queda de tensão tem que ser igual a daqui para cá. Mais uma vez, para justificar a ponte estar em equilíbrio. U2 é igual a U4. R1 vezes I1 é igual a R3 vezes I3, né? R2 vezes I1 é igual a R4 vezes I4, que é igual a I3, né? Essas duas equações são honestas. E eu tenho o direito de dividir equações, não tenho? Tenho. Se eu pegar essa equação e dividir por essa, vamos ver o que vai acontecer? R2 vezes I1 é igual a R4 vezes I3. Dividindo as equações, I1 dividido por I1 dá 1, I3 dividido por I3 dá 1. E aí eu obtenho o quê? Que R1 sobre R2 é igual a R3 sobre R4. Ou fazendo a multiplicação cruzada, R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. É a prova matemática de que na ponte de Wheatstone equilibrada nós podemos fazer a multiplicação cruzada, mais popularmente chamada de cruz-credo. Certo, meu querido? A única parte, digo, delicada dessa demonstração é acreditar nisso, né? Mas faz sentido, pô. Se aqui tem 10 volts, se aqui tem 20 volts, aqui também tem que ficar com 20 volts para que não tenha corrente elétrica passando por esse fio. Aí não tem diferença de potencial, não tem por que ter corrente elétrica. Então daqui para cá foi um aumento de 10 volts, daqui para cá foi um aumento de 10 volts. A queda de tensão deveria ser uma queda, né? 5 volts, 5 volts. Se houvesse diferença de potencial daqui para cá, teria corrente passando no galvanômetro. Então daqui para cá caiu 5 volts, daqui para cá vai ter que cair 5 volts. Por isso que eu afirmei aquilo. É a única parte delicada, eu diria, da demonstração. O 1 mais o 2 tem que ser igual a o 3 mais o 4. É uma igualdade também. Eu acho que se continuar a partir dessa igualdade também chega na mesma conclusão. Isso aí, gostei de ver a pergunta, muito bom. Cara, outra coisa que eu acho que vale a pena a gente revisar em eletrodinâmica é gerador e receptor. Às vezes a UFSC faz algum comentáriozinho sobre gerador e receptor. Vamos dar uma olhada nisso.